E entramos no 7º capítulo, o penúltimo. O padrão de medida do universo, o corpo humano e as suas geometrias. A geometria interna do corpo humano. É fácil ver como 5 sólidos platônicos influenciam os padrões estruturais dos cristais e metais. Os metais também têm treliças atômicas. É simples ver a relação geométrica desses tipos de moléculas, mas quando vocês olham para si mesmo ou para um bebê em formação, é muito mais difícil ver como esse tipo de geometria teria algo a ver conosco, afinal das contas. Ainda assim, ela tem. No início da sua vida no útero, vocês não passavam de formas geométricas. Na verdade, todas as formas de vida, árvore, planta, cães, gatos, tudo, têm os mesmos padrões geométricos e estruturais dentro de si que existiam dentro de vocês quando eram microscópicos. A sua própria vida e a sua própria sustentação estrutural depende das formas. Na verdade, todas as formas de vida são esses padrões geométricos, mas isso não é visível a olho nu. É importante perceber essas relações geométricas não só para que o hemisfério cerebral esquerdo possa perceber a unidade de toda a vida, mas por outra razão, para que possamos compreender esses padrões estruturais eletromagnéticos ao redor do nosso corpo e começarmos a recriar o Merkaba vivo à nossa volta. No princípio era a esfera, o óvulo. Nesta ilustração mostra-se um ovo de ouriço do mar, com os espermatozoides enxameando ao seu redor. Vou comentar basicamente sobre os seres humanos e a concepção humana, mas na verdade estarei falando sobre todas as formas de vida conhecidas da Terra, porque o procedimento apresentado nas próximas ilustrações é idêntico em todas as formas de vidas conhecidas, não apenas humanas, mas em todas. Toda forma de vida conhecida começa como uma esfera. É a forma mais feminina que existe. Portanto, faz pleno sentido que o feminino escolhesse essa forma para constituir o óvulo. O óvulo é uma bola perfeitamente redonda. Outro exemplo de um óvulo redondo encontra-se em um ovo de galinha. Quando tira a gema de um ovo cozido, vocês podem ver como ela é perfeitamente redonda. Todos nós começamos como uma esfera. Gostaria que vocês notassem algumas coisas simples sobre esse óvulo. Primeiro, há uma membrana que o recobre, que é chamada de zona pelúcida. Lembre-se disso, porque vou mencioná-las várias vezes mais adiante. Ela tem a ver com o motivo de os antigos colocarem 2 círculos ao redor da flor da vida, em vez de apenas um ou nenhum. Dentro da membrana há um líquido, e dentro desse, assim como no ovo da galinha, há outra esfera perfeitamente redonda, chamada de pronúcleo feminino, que contém 22 mais um cromossomo, metade dos cromossomos necessários para criar um corpo humano. O número de cromossomos muda, dependendo da forma de vida, e esses cromossomos em particular são diferentes de todas as formas. Dentro da zona pelúcida estão 2 corpos polares. Explicarei sobre eles em um instante. Quando vocês começaram a aprender sobre a biologia humana, provavelmente lhes disseram que é preciso um espermatozoide para que aconteça a concepção. Isso não é verdade. De acordo com a revista Time, muito embora a maioria dos livros didáticos continuem afirmando isso. Atualmente se sabe que o óvulo deve ser absolutamente saturado com centenas de espermatozoides, ou a concepção não é sequer possível. Segundo dessas centenas, 10, 11 ou 12 devem unir-se numa espécie de padrão sobre a superfície. Um padrão que ainda estão tentando descobrir, que permite que o 11º ou 12º ou 13º espermatozoide entre no óvulo, como mostra a imagem.
Um espermatozoide não consegue atravessar a membrana sem os outros 10, ou 12, ou 11. Isso não é possível, a não ser sobre condições artificiais em que um ser humano manipula a concepção. Essa imagem traz à tona o que possivelmente se ocultou da vida de Jesus. Jesus veio aqui para uma bola redonda chamada Terra, que estava saturada de pessoas. A primeira coisa que ele fez foi reunir 12 homens, não mulheres. Jesus, do meu ponto de vista, e a partir do dele estou certo porque ele o fez, não poderia ter feito o que fez sem os 12 discípulos. Raramente alguém imagina por que ele reuniu aqueles 12 discípulos. Ele absolutamente precisava deles. Se estivermos certos, ele poderia ter feito o que fez com 10 ou 11, mas escolheu 12. Acredito que o número de espermatozoides que unem para permitir que um esperma entre no ovo determina o sexo, e Jesus escolheu 12. Antes da época de Jesus, na Grécia, próximo à região do ministério dele, as pessoas viam a Terra como uma esfera. Depois disso, começaram a ver a Terra como um cubo e plano. Então, 400 anos atrás, Copérnico apareceu e mudou tudo de volta para a esfera. Então, a percepção das pessoas sobre a Terra foi de uma esfera para um cubo e de volta à esfera. Exatamente a mesma coisa. Esfera para cubo para esfera. Aconteceu durante a concepção, só que numa velocidade muito rápida. Não sei se essa analogia é verdadeira ou não, mas com certeza é muito semelhante ao que acontece. O espermatozoide torna-se uma esfera. Seja como for, o pequeno espermatozoide atravessa a zona pelúcida com a ajuda dos outros espermatozoides e então começa a nadar na direção do pronúcleo feminino. A primeira coisa que acontece é que a cauda do espermatozoide se rompe e desaparece. Simplesmente some. Em seguida, a minúscula cabeça do espermatozoide se expande e se transforma em uma esfera perfeita, que é o pronúcleo masculino. Ele se torna exatamente do mesmo tamanho do pronúcleo feminino e contém a outra metade das informações necessárias. As palavras exatamente do mesmo tamanho, creio eu, são muito importantes quando se observa a ilustração seguinte. Em seguida, eles se atravessam e formam uma relação geométrica chamada vesica piscis. Não é possível que duas esferas se atravessam e coincidam perfeitamente sem formar uma vesica piscis. Isso significa que no momento exato, os pronúcleos masculino e feminino, no momento exato, formam a imagem do primeiro movimento do primeiro dia dos Gênesis. E literalmente todas as informações sobre a realidade e a luz estão contidas nessa geometria. É tão simples, essa imagem só poderia ser formada se esses dois pronúcleos forem do mesmo tamanho. É por essa razão que acredito que o feminino determina qual espermatozoide irá entrar. A ciência provou por volta de 1992 que o fator determinante para que o espermatozoide entre é o feminino. Ela escolhe qual vai permitir entrar. Assim como todo mundo nessa sala tem um comprimento diferente de projeção num espaço escuro ou no vazio, cada pequeno espermatozoide também tem uma esfera do tamanho diferente ao seu redor. Ela não permitirá que ele entre a menos que o seu tamanho seja idêntico ao dela. Se a chave coincidir, tudo bem. Se não, esqueça. Isso poderia explicar por que muitas pessoas que tentam ter filhos não conseguem. Não existe uma explicação que alguém possa ver. Essa, pelo menos, pode ser uma explicação. A primeira célula humana. Depois que os dois pronúcleos fazem a vesica piscis, o pronúcleo masculino continua a permear o pronúcleo feminino até que eles se tornam um, como mostra a ilustração. A essa altura ele é chamado de zigoto humano, a primeira célula do corpo humano. Então vocês começaram como uma esfera antes de criar o seu corpo humano familiar.
Na realidade, vocês eram uma esfera dentro de uma esfera. A próxima coisa que vocês precisam saber é que o zigoto humano não muda de tamanho durante as primeiras 9 divisões celulares. Ele é fixo, assim como também o tamanho da membrana exterior. O zigoto humano é cerca de 200 vezes maior do que uma célula média do corpo humano, tão grande que na realidade ele pode ser visto a olho nu. Quando ele se divide em dois, cada uma daquelas duas células tem a metade do tamanho original. E quando essas duas células se dividem em 4, cada célula tem 1/4 do tamanho original. As células continuam se dividindo assim, tornando-se cada vez menores, até que tenham se dividido 8 vezes e cheguem ao número 512. A essa altura, chegaram ao tamanho de uma célula média do corpo humano. Quando isso acontece, a mitose continua e as células divididas se expandem além dos limites da zona pelúcida original. Portanto, primeiro o crescimento é para dentro, depois para fora de si mesmo. Quando o primeiro crescimento acontece para dentro, é como se estivesse tentando descobrir como fazê-lo. Depois que ele descobre, vai além de si mesmo. Todas as formas de vida aplicam esse processo. Uso essa mesma explicação para descobrir algumas das geometrias que vocês verão mais tarde. A ilustração mostra uma fotografia em microscópio eletrônico da primeira célula de um ovo de camundongo, formando um tubo central. A próxima coisa que acontece no processo da concepção é que aqueles pequenos corpos polares migram através da zona pelúcida. Um desce e torna-se o polo sul, e o outro se torna o polo norte. Então, de lugar nenhum, aparece um tubo, atravessando de cima a baixo todo o centro da célula. Depois, os cromossomos dividem-se ao meio, e metade deles se alinha acima de um lado de um tubo e metade dos cromossomos se alinham ao longo da outra metade do tubo, como mostra a ilustração. Essa é uma imagem familiar em campos de energia humano. É muito parecida com as configurações energéticas de um ser humano adulto. Quando estudarem isso depois, verão que tem uma esfera de energia semelhante ao seu redor. Vocês têm um polo norte e um polo sul, e tem um tubo atravessando o seu corpo de cima a baixo. Metade de vocês está de um lado desse tubo, e metade de outro lado. Portanto, essa ilustração é muito parecida com o campo de energia de um ser humano adulto. Embora o campo de energia humana seja muito mais definido do que esse. Mas precisamos esperar até prosseguirmos para ver como isso é verdadeiro. Depois que os cromossomos se alinharam ao longo dos seus dois lados do tubo, eles se transformam em 2 células, uma de cada lado do tubo, e cada célula contém 44 mais 2 cromossomos. Eis aqui as primeiras 2 células dentro de um ovo de camundongo. A zona pelúcida foi afastada para que possam ver a parte interna. Uma parcela de informação importante apareceu por volta de 1992. Muitos livros diziam que a mulher dava 22 mais um cromossomo e o homem dava 22 mais um. Essa era uma verdade incontestável, segundo o pensamento da época. Nem sequer se considerava que pudesse ser de outro modo. No entanto, atualmente, se descobriu que isso não é verdade. A mulher pode contribuir com qualquer número que seja. Ela pode contribuir com 22 mais 1, ou com todos os 44 mais 2, ou com qualquer número intermediário. Essa nova informação mudou completamente o campo da genética. Os cientistas atiraram pela janela praticamente tudo o que sabiam e começaram tudo outra vez. Os cientistas costumavam depender do microscópio eletrônico para obter as fotografias. Atualmente, eles têm microscópios a laser, que podem obter filmes de modo que podem ver as coisas acontecendo. Assim, obtêm as informações muito mais rapidamente. Estou certo de que estão muito mais adiantados atualmente do que estamos mostrando aqui.
A ciência está no meio do mapeamento de todos os 100.000 cromossomos do DNA do corpo humano. Então, saberemos o que cada um dos cromossomos representa e o que ele faz, o que significa que seremos capazes de construir qualquer tipo de ser humano que possa imaginar, criar qualquer aparência, inteligência ou corpo emocional. Tudo o que quisermos. Seremos capazes de fazê-lo e saber exatamente o que obteremos. Será que somos deuses? Essa é uma pergunta que deve ser respondida. As primeiras 4 células formam um teatro. O próximo passo é que as células tornam a se dividir, passando de 2 a 4 numa sequência binária, 1, 2, 4, 8, 16 e etc. A maioria dos livros didáticos mostram as primeiras 4 células formando um pequeno quadrado, mas não é isso que acontece. Elas, na realidade, formam um tetaedro, um dos sólidos platônicos, e o vértice do primeiro tetaedro aponta ou para o polo norte ou para o polo sul, como mostra a ilustração. O tetraedro é formado pela união dos centros das esferas. Acredito que essa orientação, ou para o norte ou para o sul, provavelmente determina qual será o sexo. Não descobriram isso ainda, mas provavelmente descobrirão, com base nas polaridades do tetaedro. Se o tetaedro forma-se com o vértice apontado para o polo sul, na direção dos pés do feto recém-criado, ele deverá ser do sexo feminino. Se ele formar-se com o vértice apontado para o polo norte, para a cabeça, deverá ser do sexo masculino. Se isso for verdade, os cientistas serão capazes de determinar imediatamente qual será o sexo, uma vez que precisariam fazer isso cerca de 1 hora mais ou menos depois da concepção. Isso seria bem inconveniente. Essas são as geometrias do primeiro tetaedro. A vista de lado está à direita e a vista de cima está à esquerda. Na ilustração mostra uma visão pelo microscópio eletrônico de um ovo de camundongo. Nessa primeira imagem, ele está crescendo realmente rápido, mas ainda está alinhado pelos polos norte e sul. Essa minúscula célula está começando a formar-se além do tetaedro original. O quarto ponto do tetaedro encontra-se no centro da célula grande, na parte de trás. Em seguida, as células se dividem em 8. Elas formam um tetaedro voltado para cima e um tetaedro voltado para baixo, e formam-se a estrela tetaédrica. Ei-la aqui, o ovo da vida. Essa forma saiu do Gênesis, lembra-se? Ela saiu da segunda rotação do espírito. Todas as formas de vida conhecidas, na Terra pelo menos, e provavelmente em toda parte, devem passar pelo ovo da vida. De acordo com os anjos, esse ponto em que as 8 células originais formam uma estrela tetaédrica ou um cubo, dependendo de como as vemos, é um dos momentos mais importantes da criação do corpo. A ciência também reconheceu que esse estágio de desenvolvimento em particular é diferente de qualquer outro e tem mais características exclusivas que não acontecem em nenhum outro momento do seu desenvolvimento. A característica mais importante dessas 8 células originais é que elas parecem ser idênticas. Parecem não ter nada de diferente entre elas. Normalmente é fácil ver a diferença entre uma célula e outra, mas aqui elas parecem idênticas. Os pesquisadores tentaram encontrar diferenças, mas não conseguiram. Seria como se houvesse 8 gêmeos idênticos nessa sala, vestidos exatamente da mesma maneira, com cabelo cortado e penteado exatamente do mesmo modo. Os cientistas descobriram que podem dividir o ovo em 2 nesse momento, pelo meio do cubo, com 4 células de um lado e 4 de outro, e então são criadas 2 pessoas idênticas, ou coelhos, cachorros ou o que quer que seja. Eles também conseguiram dividi-las uma vez mais, formando 4 formas de vida idênticas. Não sei se alguém foi capaz de ir além disso
e fazer 8 formas de vida, mas eles definitivamente foram até 4. A nossa verdadeira natureza está nas nossas 8 células originais. De acordo com os anjos, essas 8 células originais estão mais próximas de quem vocês realmente são do que o seu corpo físico está, mais próximas de sua verdadeira natureza. Isso parece estranho, eu sei, porque estamos acostumados a nos identificar com o nosso corpo humano. Mas essas 8 células estão mais próximas de quem nós realmente somos. Os anjos dizem que essas 8 células são imortais em relação ao seu corpo. Vocês têm um corpo inteiramente novo a cada 5 a 7 anos. Cada célula do seu corpo morre dentro de um período de 5 a 7 anos e é substituída por uma nova, com exceção das 8 células originais. Elas permanecem vivas do momento em que vocês são concebidos até o momento em que morrem e deixam o corpo. Todo o resto passa pelos seus ciclos vitais, mas não essas 8. Essas células estão centradas no exato centro geométrico do seu corpo, que é ligeiramente acima do períneo. Nas mulheres, o períneo está localizado entre o ânus e a vagina. Nos homens, ele fica entre o ânus e o escroto. Há um pequeno pedaço de pele ali, e muito embora não haja uma abertura física, há na verdade uma abertura energética. É aí que passa o tubo central que atravessa o seu corpo, vindo do alto do chakra da coroa, no alto da cabeça. Se observarem um bebê recém-nascido durante as primeiras semanas, verão que o alto da sua cabeça pulsa. Se olhassem para o fundo do corpo do bebê, no seu períneo, veriam essa mesma pulsação. É por isso que um bebê respira da maneira certa. Ambas as suas extremidades estão pulsando porque a energia está fluindo dos 2 polos, vindas não somente de cima para baixo, mas de baixo para cima, e se encontrando. Essa é a compreensão básica do Merkaba. Do ponto em que as 8 células originais estão localizadas, há a mesma distância até o alto da sua cabeça como até a base dos seus pés. E as células estão dispostas exatamente da mesma maneira, como estavam quando passaram a existir originalmente, no padrão do ovo da vida, norte para cima, sul para baixo. Se notarem na ilustração anterior em que o ovo da vida está orientando no sentido norte-sul, poderão realmente ver através do meio a esfera colorida na parte de trás. Isso é muito diferente do que quando o observam como um hexágono. Não é possível ver através de um padrão hexagonal. Quero que notem essa diferença para mais tarde, quando falarmos sobre como fazer a meditação para ativar o Merkaba. Dessa ilustração e a seguinte são 2 perspectivas das primeiras 8 células. Essas 8 células originais são a chave, porque de acordo com os anjos, não crescemos como uma fava, tornando-nos cada vez mais compridos. Na realidade, crescemos radialmente, em 360 graus, a partir das 8 células originais. Essa fotografia do ovo de camundongo foi tirada assim que as 8 células começaram a dividir-se de novo. Não é uma fotografia muito boa, uma vez que é difícil obter essas fotografias. As células estão se dividindo muito rapidamente. Foi preciso rasgar a zona pelúcida, fazer as células pararem no lugar certo, depois fazer a fotografia. A estrela tetaédrica, cubo de 16 células, torna-se uma esfera oca ou touro. Depois da divisão das 8 células, elas se dividem em 16 células, sobre as quais formam outro cubo, ou estrela tetaédrica na extremidade. Essa é a última vez que serão simétricas. Quando elas se dividem em 32, as 16 células estão no meio e 16 do lado de fora. Se pegarem as 16 de fora e tentarem preencher os espaços vazios para mantê-las simétricas, descobrirão que isso não é possível. Eu realmente fiz isso. Vocês acabam com 2 espaços abertos, não importa o que façam.
são necessários 18 células para serem simétricas. Vocês imaginam por quê? Na próxima divisão haverá mais 32 células, mas a coisa piora. Imaginem, o que está acontecendo ali? Está ficando estranho. Para onde foi toda aquela simetria? Bem, era para acontecer isso. O conjunto começa a transformar-se em um glóbulo amorfo, tornando-os em um glóbulo por algum tempo. Mas o glóbulo tem consciência no seu estado amorfo, então ele se alonga e a parte interior começa a virar do avesso, tornando-se uma bola oca como a desta fotografia. Depois de chegar a esse estágio, ele se torna uma esfera oca perfeita. Então o Polo Norte começa a cair pelo espaço adentro, descendo na direção do Polo Sul, e o Polo Sul sobe para encontrar-se com o Polo Norte. O embrião dessa foto foi rompido para que o centro pudesse ser fotografado. Se pudessem ver isso na sua forma completa, ela se pareceria exatamente como uma maçã com seu núcleo central. A esfera oca então se torna um touro esférico como a foto da direita. Todas as formas de vida conhecidas passam por esse estágio de touro. Essa configuração na forma de maçã, touro, é chamada de mórula. Depois disso, essa expansão ultrapassa a zona pelúcida e as células começam a diferenciar-se. O espaço oco dentro do touro se transforma nos pulmões. O Polo Norte torna-se a boca e o Polo Sul transformam-se no ânus. E todos os órgãos internos transformam-se dentro do tubo que ocorre pelo meio. Se for uma rã, ela começa a obter pequenas pernas, ou se for um cavalo, cresce uma pequena cauda. No caso de uma mosca, desenvolve-se pequenas asas, e um humano começa a parecer-se com o ser humano. Mas antes dessa diferenciação, todos temos a aparência de um touro. Acho que é por isso, embora não tenhamos nenhuma prova, que a tradição bíblica diz que a árvore do conhecimento do bem e do mal é uma macieira. Na realidade, nós realmente nos transformamos em algo que parece muito com uma maçã nesse estágio. A progressão das formas de vida pelos sólidos platônicos. Resumindo, começamos como uma esfera, o óvulo. Depois passamos a um tetaedro com 4 células. Então vamos a 2 tetraedros interligados, uma estrela tetaédrica ou cubo, com 8 células. De 2 cubos com 16 células, voltamos a uma esfera, começando com 32 células. E da esferas nos tornamos um touro com 512 células. O planeta Terra e o seu campo magnético também é um touro. Todas essas formas são configurações sagradas que derivam do primeiro sistema informacional do fruto da vida, que se baseia no cubo de Metatron. Poderíamos continuar por provavelmente outros 7 ou 8 meses falando somente sobre esse assunto, mostrando como cada vez mais coisas estão ligadas a essas 5 formas, os sólidos platônicos. Mas acho que podem perceber exatamente o que eu quero dizer. A propósito, os matemáticos modernos dizem que os sólidos platônicos são conhecidos apenas desde que a civilização começou, cerca de 6.000 anos atrás, mas isso não é verdade. Alguns põem a sua descoberta durante a época da Grécia. Os arqueólogos recentemente descobriram alguns modelos perfeitos na Terra, cortados com perfeição na pedra, que foram descobertos como sendo de 20.000 anos atrás. Aqueles bárbaros peludos, obviamente, sabiam mais do que pensamos que sabiam. Parto na água e as parteiras golfinhos. Gostaria de fazer um breve desvio das geometrias do nascimento para algo ligeiramente diferente. Um russo chamado Igor Charkovsky dedica-se ao parto na água há muito tempo. Ele provavelmente assistiu a pelo menos 20.000 partos na água. A filha dele, uma das primeiras a nascer na água, estava na casa dos 20 anos, creio eu, quando o incidente a seguir aconteceu.
Tchaikovsky e a sua equipe levaram uma mulher para o Mar Negro para um parto na água. Estavam lá prontos para o parto com a mulher a uns 60 centímetros de profundidade na água. Conforme eu me recordo, 3 golfinhos se aproximaram, afastaram todo mundo e assumiram o controle. Os golfinhos fizeram algo que pareceu como escanear o corpo dela, algo que já sentiu e que provoca alguma interferência no organismo humano. A mulher deu à luz sem praticamente nenhuma dor, nem medo. Foi uma experiência fenomenal. Essa experiência com o parto na água deu início a uma nova prática de usar os golfinhos como parteiras, o que atualmente se consagrou por todo o mundo. Há algo sobre o som que os golfinhos projetam no momento do nascimento que parece realmente relaxar a mãe. Os golfinhos têm preferência pelos seres humanos. Essa não é uma regra absoluta, mas normalmente se aplica. Se você nada entre os golfinhos e há crianças por perto, os golfinhos aproximam-se primeiro das crianças. Se não houver crianças, eles procuram as mulheres. Se não houver mulheres, eles procuram os homens. E se houver uma mulher grávida, todo mundo pode esquecer. Ela ganha toda a atenção deles. O bebê que está para nascer causa a maior sensação. Os golfinhos ficam muito entusiasmados quando veem um ser humano dar à luz. Eles simplesmente adoram. Os golfinhos podem fazer coisas realmente impressionantes. Os bebês que nasceram com parteiras golfinhos, pelo menos como acontece na Rússia, são crianças extraordinárias. De tudo que já li a respeito, nenhuma dessas crianças tem um QI abaixo de 150. E elas todas têm um corpo emocional extremamente estável e um corpo físico extremamente forte. Elas parecem ser superiores de uma maneira ou de outra. A França também teve partos na água, mais de 20.000. Os partos acontecem em enormes tanques. Quando começaram a fazer isso, tinham todos os instrumentos dispostos em mesas e todos os equipamentos de emergência a postos, com um médico de prontidão para o caso de haver algum problema. Mas nunca tiveram problema durante muito tempo. 1 ano havia se passado e não tinha nenhum problema. Outro ano ainda se passou e nenhum problema. E finalmente aconteceram 20.000 partos, sem nenhuma complicação. Atualmente, eles simplesmente deixam os instrumentos e o equipamento em um canto, porque não há problemas. Não sei se eles sabem por quê, mas por alguma razão, quando uma mulher flutua na água, parece que a maioria das complicações se resolvem sozinhas. Passei algum tempo com uma mulher que foi uma assistência de Tchaikovsky, na Rússia. Ela trouxe muitos filmes feitos durante os partos. Assisti a 2 filmes de 2 mulheres diferentes dando à luz, que não só não sentiram nenhuma dor, mas também tiveram orgasmos durante os nascimentos dos bebês. Orgasmos intensos e demorados, de cerca de 20 minutos. Foi um prazer total. Sei que isso aconteceu da maneira como deveria. Simplesmente faz sentido, e essas mulheres foram a prova disso. Também assisti a alguns filmes russos onde os bebês e as crianças de 2 ou 3 anos de idade ou mais dormiam no fundo de piscinas. Elas literalmente dormiam embaixo da água no fundo da piscina, e a cada 10 minutos elas subiam ainda dormindo, giravam a cabeça na superfície, respiravam, voltavam para o fundo e continuavam a dormir. Essas crianças viviam na água. Ali era o seu lar. Elas receberam um apelido, quase como se fossem uma espécie diferente. Elas eram chamadas de homogolfinhos. Elas pareciam ser uma mistura entre humanos e golfinhos. A água tornou-se o seu meio natural e elas são extremamente inteligentes. Portanto, tenho muito respeito pelo nascimento na água, e a possibilidade de ter a companhia de golfinhos parece uma verdadeira bênção. Acho que é uma tendência saudável no modo como muitos países possibilitam esse tipo de parto, embora nos Estados Unidos haja uma grande pressão contrária.
Ultimamente, nos Estados Unidos, a pressão parece ter diminuído, e acho que atualmente é possível fazê-lo legalmente na Flórida e na Califórnia. Em todo o mundo, na Nova Zelândia, na Austrália e em outros lugares, existem muitos centros para isso. E é claro, se um número cada vez maior de mulheres virem outras não sentindo dor, obviamente elas vão querer imitar a experiência. As geometrias que circundam o corpo. Aqui vamos nós com a próxima aventura. Já vimos como as geometrias se desenvolvem na concepção. Vimos como começamos como um pequeno cubo de 8 células que se torna o centro do nosso corpo. Agora quero observar as geometrias que estão fora do corpo. Passarei a vocês o conhecimento exatamente da maneira como os anjos me ensinaram. Isso começou quando eu estava em Boulder, no Colorado, num período entre 1976 e 1978. Não consigo determinar com certeza. Eu morava em uma comunidade com um grupo de amigos e tinha minha própria cama. Uma noite, os anjos apareceram com um novo ensinamento para mim. Eles me mostraram as geometrias projetando formas brilhantes no espaço. Eram como imagens holográficas que pareciam estar entre 2 e 3 metros de mim, e trabalhei com elas dali. No meu quarto, os anjos me mostraram essas imagens de um círculo e um quadrado, como mostra a ilustração. Disseram que eu queria que eu encontrasse essa imagem no cubo de Metatron, como mostra essa ilustração. Então, se despediram e partiram, deixando-me sem nenhuma instrução como proceder. Depois que eles foram embora, pensei que não seria assim tão difícil, porque eles sempre me davam as coisas fáceis para fazer. E eu fazia. Esperava que voltassem, então eles me davam mais alguma outra coisa para fazer. Calculei que não tomaria muito tempo, mas conforme acabei descobrindo, não foi nada fácil. Passaram-se no mínimo 4 meses e eu não conseguia descobrir. No meu modo de ver, os anjos interviram diretamente para ajudar-me. Estava lá, sentado no meu quarto, por volta das 9 horas da noite, o chão coberto de desenhos. Usava o chão como mesa porque tinha muitos desenhos. A porta estava fechada e estava sentado ali, estudando os meus desenhos, tentando resolver o problema que os anjos haviam me dado. Tinham tantos desenhos que vocês não acreditariam, enquanto tentava descobrir onde se encaixavam o círculo e o quadrado do cubo de Metatron. Naquela época, não comentavam com ninguém o que estava fazendo. Não conversava com ninguém por muito tempo, porque era uma experiência muito pessoal para mim. E, francamente, ninguém estava interessado, afinal. Ninguém estava nem aí quanto à geometria naquela época, porque ela não tinha surgido na consciência da maioria das pessoas como agora. A chave maçônica para a quadratura do círculo. Alguém bateu na porta. Eu abri a porta do quarto e ali estava aquele sujeito alto parado na frente. Nunca tinha visto aquele sujeito na minha vida. Ele parecia um tanto tímido e disse: "Vim aqui lhe falar sobre algumas coisas." Perguntei o nome dele e mais sobre o que ele queria. "Bem," ele disse, "fui enviado aqui pelos maçons para lhe contar sobre o círculo e o quadrado." Aquilo realmente me surpreendeu. Fiquei um tanto perplexo e simplesmente olhei para ele por um momento, tentando entender como aquilo estava acontecendo. Então percebi que não estava preocupado sobre como estava acontecendo, apenas que estava. Então apertei-lhe a mão e disse: "Pode entrar", puxando para dentro e fechando a porta. Continuei: "Se tiver alguma coisa a dizer, diga logo." Então ele fez o seguinte desenho, como mostra a ilustração. Primeiro ele desenhou o quadrado. Depois desenhou o círculo ao redor do quadrado de um modo especial. E lá estava a imagem luminosa que eu estive olhando no quarto. Pensei: isso vai ser interessante. Ele dividiu o quadrado em 4 partes. Depois desenhou diagonais a partir dos cantos através do meio até os outros cantos. Então desenhou diagonais através dos 4 quadrados menores. Em seguida desenhou linhas de I para E
e de E para J. Depois ele desenhou linhas de I para H e de H para J. Em seguida, desenhou linhas de I para E de E para J. Depois ele desenhou linhas de I para H e de H para J. E e H sendo os pontos sobre a circunferência onde a linha vertical central os cruza. Até esse ponto não tive problema, mas então ele desenhou uma linha de A para um lugar nenhum, G, e de volta para B, e de D para lugar nenhum, F, e de volta a C. E eu disse: espere um pouco, essas não são as regras que recebi. Isso não se encaixa, não há nada aí. E ele disse: tudo bem, porque essas linhas A e G é paralela à linha I e H. E essa linha DE é paralela a essa linha J e E. Bem, disse eu, essa é uma regra nova, não conhecia. Quer dizer, não há nada ali, linhas paralelas? Tá tudo bem, vou escutar. Então ele começou a dizer-me todos os tipos de coisas. Disse que a primeira chave é a circunferência do círculo e o perímetro do quadrado são iguais, que foi o que eu lhes disse antes. Esse círculo e o quadrado são aquela mesma imagem vista do ar da grande pirâmide com a nave pousada no topo. A razão π. Ele começou a me contar sobre a razão π. Pronuncia-se φ, de 1,618, arredondada que há 3 casas decimais. A relação π é uma relação muito simples. Se você tiver um bastão e quiser fazer uma marca em algum ponto dele, somente 2 pontos marcam a razão π, mostrados como ponto A e B nessa ilustração. Existem apenas 2 pontos, dependendo de qual extremidade você parte. No desenho inferior há uma relação tal dividindo D por C e E por D. As duas respostas serão iguais, 1,618. Portanto, dividindo a parte mais comprida pela mais curta, o resultado será a razão 1,618. Dividindo o comprimento todo de E pela parte curta mais próxima, que é D, obtém-se a mesma razão. É um ponto mágico. Muito embora eu estivesse estudando matemática na faculdade quando aconteceu esse incidente. A razão π, de alguma forma, se apagara da minha mente. Não me dei conta. Precisei tornar a estudar esse assunto. O sujeito também pegou o desenho de Leonardo com o círculo e o quadrado ao redor dele, dando-me mais informações que lhes contarei depois. Enchi-o de pergunta, mas ele não sabia metade das respostas. Ele simplesmente dizia: é assim que as coisas são, ou não sei, não sabemos isso. Embora eu não possa afirmar com certeza, desconfio que os maçons perderam grande parte das suas informações. Acho que eles tiveram um conhecimento excepcional, muito parecido com o dos egípcios, e ambas essas disciplinas foram ladeira abaixo. Antes de partir, ele desenhou o esboço na parte de baixo do seu diagrama, com um quadrado e um olho direito de alguém. Não posso dizer de Horus porque não sei de quem é, e depois se foi. Nunca mais o vi depois disso, nem sequer me lembro do seu nome. No próximo vídeo continuaremos com o capítulo 7, com o tópico Aplicando a chave ao cubo de Metatron.